Bancasesp, Seres, 2017. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado estado da Federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado o ato revogatório com base no princípio da: letra A, indisponibilidade; letra B, moralidade; letra C, autotutela; letra D, eficiência; ou letra E, supremacia do interesse público. A alternativa correta é a letra C, autotutela. A administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais. Bancasesp, TRE 2017. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou, sob a gestão do novo prefeito, a promover anulações contratuais, porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da confiança legítima. Item correto. Na situação em tela, pode-se ter uma ofensa ao princípio da confiança legítima, pois os particulares acreditavam na legalidade dos atos emanados na gestão do prefeito anterior e, por isso, se atuaram de boa-fé, não poderiam ser prejudicados pela nova gestão municipal. Bancasesp, TRE 2017. O princípio da razoabilidade se evidencia nos limites do que pode, ou não, ser considerado aceitável e sua inobservância resulta em vício do ato administrativo. Item correto. O princípio da razoabilidade possui várias facetas e deve ser inserido na análise dos atos administrativos para verificar se as decisões são aceitáveis do ponto de vista do homem médio. Nesse sentido, o ato que se mostrar desarrazoado, não aceitável, será um ato viciado, ou seja, será ilegal, devendo ser anulado. Bancasesp, PC 2017. Em relação aos princípios expressos e implícitos da administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 88 não possui quaisquer restrições excepcionais. Item errado. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade possui 3 restrições excepcionais ou exceções. 1. Medida provisória. 2. Estado de defesa. E 3. Estado de sítio. Bancasesp, TRT 2017. O princípio que rege a administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados em o menor custo possível, é o da eficiência. Item correto. O princípio da eficiência se apresenta em 2 aspectos. No primeiro, na forma de organização da estrutura administrativa, que deve buscar uma estrutura mais enxuta e descentralizada. No segundo, na forma de atuação dos agentes públicos, que devem buscar sempre a excelência, prestando serviços com qualidade, zelo e rendimento para atender às necessidades da população. Bancasesp, TRF 2017. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas, por força de decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio,
a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. Item errado. No caso em tela, não há ofensa ao princípio da confiança legítima, uma vez que o provimento ocorreu mediante decisão judicial precária. Assim, o servidor tinha ciência de que, ao final do processo, o ato de provimento poderia ser revisto pelo Poder Judiciário. Bancasesp, TRF 2017. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos. Item errado. O princípio da subsidiariedade diz que o Estado só deve atuar nas áreas em que a iniciativa privada não seria capaz de satisfazer as necessidades da população. Assim, a questão inverteu a aplicação deste princípio. Bancasesp, TCE 2017. De acordo com a jurisprudência do STF, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares. Dado o caráter sigiloso da natureza da verba e a necessidade de preservar dados relacionados à intimidade e à vida privada do parlamentar. Item errado. A regra é a transparência, ressalvando-se o sigilo somente para os casos imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. Conclusão. As informações sobre verbas indenizatórias para o exercício de atividade parlamentar devem ser divulgadas. Bancasesp, INSS 2016. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Item errado. Segundo a professora Maria de Pietro, a imoralidade resulta do próprio objeto do ato, não sendo preciso penetrar na análise da intenção do agente. Logo, um ato pode ser imoral, mesmo que não fosse a intenção do agente cometer qualquer imoralidade. Conclusão: não é necessário analisar a intenção do agente, mas sim o conteúdo do ato para dizer se ele é imoral. Bancasesp, TRE 2016. É correto afirmar que, no que se refere ao princípio da continuidade na administração pública, a delegação de ato administrativo decorre do poder disciplinar, propiciando a continuidade do serviço público por viabilizar a manutenção do funcionamento de órgãos e entidades, mesmo durante impedimentos temporários dos agentes originalmente competentes para a prática do ato. Item errado. A delegação, a suplência e a substituição são formas de assegurar que as funções públicas sejam desempenhadas mesmo durante o afastamento do titular. Exemplo, férias. Assim, a delegação relaciona-se com a continuidade dos serviços públicos, mas a delegação decorre do poder hierárquico e não do poder disciplinar.